decorrer do tratamento, o paciente falou para o fisioterapeuta que ele também estava se consultando com um acupunturista para dor no punho e a dor na mão também. E o acupunturista disse que, de acordo com a avaliação ali da acupuntura, o tratamento ele estava sendo trabalhado, estava trabalhando nesse atendimento de acupuntura, uma doença hepática, né? A avaliação descobriu isso. E a acupuntura, gente, ela continua sendo... Opa, que bom que você clicou para assistir esse vídeo, mas antes, Telefísio. Esse é o nome do meu grupo de Telegram, tá bom? O que é Telegram, Hugo? É uma espécie de WhatsApp. E lá nesse grupo eu pratico over-delivering. Meu Deus, Hugo, o que é over-delivering? Tá maluco? Gente, over-delivering é a arte de entregar mais do que aquilo que você espera. Então lá eu faço isso. Existem áudios exclusivos que só tem ali no Telegram, em lugar mais nenhum. Esses áudios eles não ficam disponíveis para sempre. Eles duram mais ou menos uma semana, mas sempre que você entrar no Telefísio vai ter um áudio diferente para você escutar, tá bom? Então eu também posso fazer o quê? Te avisar sobre as lives no Telefísio. Se você quiser receber aviso sobre as lives que acontecem aqui no canal, entra nesse grupo, eu te espero lá e segue o vídeo que você estava assistindo antes. Nos últimos vídeos a gente aprendeu que existem situações que são comuns de acontecer com o fisioterapeuta. Então antes mesmo dessas coisas acontecerem, nós podemos nos preparar, né? E uma das coisas que eu falei em lives passadas era que sobre prescrições de fisioterapia. Não sei quem vai lembrar aqui, né? Mas às vezes o médico ele pode acabar se baseando em queixas antigas do paciente e encaminhar para fisioterapia sem fazer uma avaliação adequada, tá bom? Nesse dia aí eu até trouxe um caso real, né? Que o encaminhamento tinha até sido feito por telefone. O encaminhamento tinha sido feito por telefone e isso daí acontece de verdade, galera. E nós vamos ter que saber lidar com isso, né? Saber conversar com o médico que encaminhou, fazer isso da melhor forma possível. E hoje eu vou trazer outra situação que nós temos que nos preparar. Hoje a situação que eu trouxe tem a ver com especializações médicas, tá? Especializações médicas. Deixa eu ver se a galera está acompanhando aqui no chat. Está acompanhando. Então acontece, galera, que cada vez mais os médicos estão especialistas e isso daí afeta toda a área da saúde, incluindo a fisioterapia. Então, por exemplo, às vezes acontece do especialista avaliar um paciente e não perceber de imediato que existe uma doença sistêmica ali, tá? Uma doença que é bem grave. Isso daí pode acontecer por vários motivos, mas principalmente porque ele vai imaginar que o clínico geral já descartou as possibilidades de existir um problema maior naquele paciente. Então, mesmo assim, tem casos que chegam doenças sistêmicas na fisioterapia. E é exatamente isso que eu vou abordar hoje, no caso que eu trouxe, para debater com vocês, beleza? Então, gente, o exemplo que eu trouxe hoje é sobre um caminhoneiro, tá? Um caminhoneiro com 45 anos de idade e ele tem a síndrome do túnel do carpo bilateral, tá? Então, bilateral. E ele foi encaminhado para fisioterapia por um cirurgião ortopedista que era especializado em lesões da mão, tá? Especialista em lesões da mão. E no decorrer do tratamento, o paciente falou para o fisioterapeuta que ele também estava se consultando com um acupunturista para dor no punho e a dor na mão também. E o acupunturista disse que, de acordo com a avaliação ali da acupuntura, o tratamento ele estava sendo trabalhado, estava trabalhando nesse atendimento de acupuntura, uma doença hepática, né? A avaliação descobriu isso. E a acupuntura, gente, ela continua sendo uma especialidade da fisioterapia. Apesar de todo esse fenômeno judicial aí que está acontecendo nesse exato momento, né? Não sei como é que está agora, não tenho acompanhado, mas está acontecendo uma coisa judicial. Mas ela continua sendo uma especialidade da acupuntura, da fisioterapia, tá? E ela é uma técnica milenar que não segue a mesma linha de investigação que nós estamos acostumados. Então, se dizer que a causa de uma patologia no punho vem de uma disfunção hepática, não necessariamente indica que é um problema físico ali no fígado, tá? No órgão do fígado. Mas quer dizer que existe um problema nas energias das atividades desse órgão, tá bom? Isso tudo aí é de acordo com a vertente da medicina tradicional chinesa, que é bem diferente, tá? Manda um oi aí no chat. Então, mesmo a acupuntura sendo bem diferente, nós podemos trazer a visão do acupunturista para a nossa prática tradicional. Por exemplo, nesse caso, a acupuntura percebeu uma deficiência no fígado, tá? E tem muita coisa que nós podemos analisar. Tipo o seguinte, as proteínas que vêm dos alimentos, ou até mesmo de algum sangramento gastrointestinal que esteja acontecendo ali no nosso organismo, essas proteínas elas são absorvidas e processadas pelo fígado,
tá? E essa quebra de proteínas, ela gera como resultado a amônia e depois a amônia também é processada e se transforma em ureia e outras substâncias aí que você pode pesquisar depois em bioquímica, tá? Bioquímica, matéria do terror do pessoal. Então, quando a disfunção hepática resulta em um aumento de amônia e de ureia no sangue, as chances são que existe um comprometimento nervoso ali nesse órgão, tá bom? Então isso daí é uma coisa que a gente veio da acupuntura. Então com isso em mente, o fisioterapeuta ele pode analisar, né, a história do paciente e nesse caso que eu trouxe hoje, a análise descobriu que o paciente fazia um abuso de álcool, tá? Consumia muito álcool e como é de conhecimento geral, o álcool é um fator de risco para a doença hepática. Então, no caso de hoje, o fisioterapeuta ele fez várias perguntas adicionais e elas não mostraram nenhuma relação com a síndrome do túnel do carpo, né? Em relação com o fígado do paciente, não tinha relação nenhuma. Então o fisioterapeuta ele continuou tratando esse paciente, mas sempre ele estava em mente que o especialista que encaminhou ele para a fisioterapia não fez a triagem de rotina para a doença sistêmica, no caso da síndrome do túnel do carpo, tá? Sempre com isso em mente. Então, combinando essas informações que vieram do acupunturista, o físio ele vai levantar um sinal de bandeira vermelha, tá? Um sinal de alerta de bandeira vermelha para uma possível origem sistêmica dos sintomas ali da síndrome do túnel do carpo. Agora a pergunta que fica é a seguinte, ó, olha a pergunta que fica. Como que a gente vai comunicar, né, as nossas preocupações para o médico? Como que a gente faz isso? Não é tão simples de fazer isso, porque nós não podemos dar a entender de nenhum jeito, não podemos dar a entender de jeito nenhum que nós queremos identificar uma patologia sistêmica, porque isso daí é função do diagnóstico clínico, tá bom? Então a gente entra numa situação bem complicada, então a gente tem que responder de uma maneira bem diplomática mesmo, né? Falar com o médico de uma forma bem diplomática, sempre considerando o relacionamento que você tem com ele, tá? Porque isso daí afeta todo o processo ali, o processo pedagógico ali. E saber explicar também que o físio ele tem que reconhecer quando a situação está fora de uma condição neuromusculoesquelética, né? Então, a menos que o médico ele peça para o físio sugerir um diagnóstico, nós nunca vamos sugerir um diagnóstico específico e nem mesmo procedimentos de testes clínicos. Não podemos sugerir isso. Então, o jeito padrão ouro para poder seguir em frente com essa situação é mais ou menos o que eu anotei aqui no computador. Eu vou ler para vocês agora, tá? Eu anotei para ficar bem direitinho. Isso daí pode servir de padrão para a prática de vocês, se surgir essa situação, e minha também, tá? A gente vai chegar pro médico e vai falar o seguinte, ou talvez escrever uma carta para ele, tá? Um e-mail, talvez. Ó, o paciente tal esteve em terapia hoje. Ele mencionou que está indo a um acupunturista que lhe disse que a sua dor no punho e na mão provém de um problema do fígado. Aí você fala, eu lembro de ter visto aqui no consultório algumas informações sobre o efeito da doença hepática sobre o sistema nervoso periférico. Então, toda aquela história que eu falei para vocês, né, da bioquímica lá, tá? Isso daí você pode usar a seu favor, o conhecimento. O conhecimento pode ser usado dessa forma, tá? Então, você fala isso e continua. Como o paciente não melhorou com o nosso protocolo para a síndrome do túnel do carpo, você não gostaria que eu retornasse o paciente ao senhor para fazer uma reavaliação? Então, olha só, diplomacia total, tá? Foi bem diplomático. Você falou do jeito que tinha que ser. Assim você não arruma o problema de estar insinuando que o paciente tem algum problema no fígado, sabe? Ia ficar uma situação bem chata. Você falou, olha só, é melhor fazer uma reavaliação, que tal? Se deu a sugestão para o médico. Então, gente, a conclusão desse relato foi que o paciente retornou para o médico para fazer uma reavaliação e o diagnóstico de um câncer para o fígado foi confirmado. Olha só. Com isso, a fisioterapia para a síndrome do túnel do carpo foi descontinuada. Descontinuamos a fisioterapia. E nesse caso aqui, é graças a Deus que o fisioterapeuta ele teve a capacidade de ligar todos esses pontos soltos e perceber que aquele paciente ele nem deveria ter sido encaminhado para a fisioterapia, tá? Isso daí, galera, isso daí se chama ter um raciocínio clínico pela prática baseada em evidência, tá? É uma habilidade fundamental. E esse tipo de profissional que eu quero ser. Eu quero ser exatamente desse jeito, tá? Senão eu ia ficar a vida inteira ali fazendo protocolo de síndrome do túnel do carpo. Ah, bota TENS, faz alongamento. E a parada não melhorava. Agora você analisou os dados que veio do acupunturista,
Tem gente que nem gosta de analisar o dado do colega, né? Não gosta de fazer essas análises. Mas você viu que o acupunturista estava trabalhando uma questão hepática, uma questão do fígado. Então você conseguiu associar esses pontos. Quando mandou para reavaliação médica, o diagnóstico de câncer foi confirmado. Isso daí é muito sério, galera. Muito sério, de verdade. Então eu acredito que com o vídeo de hoje, nós desbloqueamos uma nova habilidade, que é a de associar as doenças hepáticas a uma síndrome do túnel do carpo. Porque até então, até agora, eu achava que a síndrome do túnel do carpo era apenas uma compressão ali do nervo mediano, né? Mas não é só essa visão que basta para ter o diferencial na fisioterapia. Porque o corpo ela é uma coisa completa, Não é só um punho, não é só um ombro, né? E uma síndrome do túnel do carpo, ela pode ser por causa de uma compressão do nervo mediano, sim, mas também pode ser por um problema nervoso sério. Tá bom? Deixa eu ver aqui o chat. Então agora, galera, quando chegar na prática clínica, nós tivermos um caso desse parecido, tem perguntas que nós podemos fazer para eliminar as possibilidades de que exista algum problema no fígado do paciente, né? No caso de síndrome do túnel do carpo. Nós podemos perguntar se o paciente teve alguma doença hepática alguma vez, talvez uma cirrose, talvez uma hepatite, ou até mesmo câncer. Será que ele já teve câncer alguma vez? Né? E procurar a história de alcoolismo. Será que ele tem uma história de alcoolismo? Uma coisa importante para se perguntar também. Então, galera, agora eu quero mostrar para você um teste que se faz, né, para saber se existe algum problema grave no fígado do paciente. Nós podemos fazer isso, né, nas casos de síndrome do túnel do carpo, só para garantir mesmo, mas eu acredito que vai ser muito raro desse teste positivo chegar na fisioterapia. Muito raro mesmo, mas é um conhecimento a mais, Então o teste se chama teste de asterexia ou bater de asas do fígado. Você pode usar esses nomes aí, um dos dois nomes que você quiser, tá? Quando o teste é positivo, acontece um tremor na região do punho aqui quando está em extensão. Quando está em extensão, é um tremor que acontece, que parece com um bater de asas de alguma ave, tá? Por isso o nome. E isso acontece por causa de uma disfunção do sistema nervoso e acontece em várias doenças, tá? Na presença de uma doença, comumente é a doença hepática, como a cirrose hepática, tá legal? E agora eu vou mostrar o teste para vocês. Para você que está aqui comigo, só tem o Jean aqui no chat comigo, então tu vai aprender ao vivo agora como é que faz esse teste, tá legal? Então, ó, o teste de asterexia, eu acho que é um nome muito louco, né? Asterexia, bem diferente mesmo. É um teste que pode ser realizado, o paciente ele pode estar na sua frente, você pede para ele ficar na sua frente, ele pode estar deitado na maca, não sei. O importante é ele estender o punho. Então, ó, eu sou o paciente e você está na minha frente. Imagina que você está na minha frente e você veio aqui e fez isso aqui, ó, na minha mão. Fez isso aqui, esse movimento aqui, tá vendo? Você veio e fez uma extensão forçada. Se o teste for positivo, na hora que você fizer isso, o punho do paciente vai tremer como se fosse um bater de asas. Desse jeito aqui, tá? Aí o teste é positivo. Então quer dizer que tem um problema grave neurológico ali com o fígado da pessoa, tá? Às vezes a situação é tão grave que só do paciente tentar estender o punho sozinho já vai dar esse problema, já vai dar a asterexia positiva. Vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai ficar como um bater de asas mesmo. Toda sexta-feira, às 11h35, eu tô aqui fazendo uma live aprofundando sobre um tema aí do universo da fisioterapia, um universo da saúde, tá? Focando sempre os fisioterapeutas. O paciente ele não vai entender bem, né, as coisas que eu tô falando aqui, que eu uso muita linguagem técnica, assim, então o paciente ele não vai gostar muito desse tipo de conteúdo. Mas é o conteúdo para vocês que estão aqui comigo. Valeu? Tamo junto, vamos encerrando então. Grande abraço. Vou encerrar a live aqui de hoje. Às sextas, sim, Fatinha. Às sextas, toda sexta-feira, tá? Toda sexta-feira, 11h35 em ponto, é a hora da live. Eu tô pensando em abrir um projeto de fazer quarta-feira também, quarta-feira à tarde, às 3 horas. Mas ainda não está definido esse projeto, eu tô pensando como é que vai ser. Opa, que bom que você assistiu o vídeo até aqui. Ó, pra você que assiste meus vídeos até o final, você já deve saber, mas eu quero reforçar aqui. Existe um grupo de Telegram chamado Telefísio, onde eu tenho um contato direto com você. Lá é melhor do que depender do algoritmo do Instagram, melhor do que depender do algoritmo do YouTube. Então, se você quiser ter um contato direto comigo, entra no grupo de Telefísio que eu consigo te avisar quando que vai acontecer os eventos aqui. É incrível, tá bom? E quero te convidar também para me mandar uma mensagem. Eu respondo a todo mundo. Pode escrever um comentário que eu vou ler com carinho. Me manda um direct no Instagram também que eu vou conseguir te responder. E é isso aí. Abraços.